Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar mais uma vez sobre O Farol, ou The Lighthouse, mas o filme de Robert Eggers, estrelando Robert Pattinson e Willem Dafoe, mas dessa vez com spoilers. Então se vocês não viram o filme, deem pausa nesse vídeo aqui, vão ver minha crítica sem spoilers, vão ver o filme e depois voltem pra gente discutir, ou se não ligam pra spoilers, aqui seguem vários. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, então recapitulando, The Lighthouse acompanha a história de dois marinheiros que estão aí estacionados por 4 semanas em um farol e tem a responsabilidade de cuidar do funcionamento e manutenção desse farol, que está localizado aí próximo à Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Mas ao longo desse período de 4 semanas, você tem o relacionamento entre esses dois marinheiros deteriorando significativamente e a gente não sabe se o buraco aqui é mais embaixo ou não, na medida que um dos marinheiros começa a ver sereias, entidades místicas e outras coisas nesse sentido. Então The Lighthouse com certeza é um filme que permite várias interpretações e traz aí várias metáforas e coisas nesse sentido, na medida que a gente não tem certeza dos acontecimentos aqui retratados por eles serem aí majoritariamente vistos a partir da perspectiva de um personagem que a gente não sabe se é um narrador confiável ou não, que é o personagem interpretado pelo Robert Pattinson, que a gente originalmente acredita ser o Ephraim Winslow, mas depois descobre que é o Thomas Howard. A gente descobre essa reviravolta mais ou menos na metade do filme, quando o Ephraim Winslow supostamente está bêbado e conta das suas interações prévias com o seu antigo chefe no negócio de madeiragem, né, que o personagem do Robert Pattinson trabalhava como lenhador. Então a gente descobre que possivelmente o Thomas Howard, que é o nome verdadeiro desse personagem, pode ter aí assassinado o personagem do Ephraim Winslow. Então isso já gera um ar de desconfiança nos eventos que a gente viu imediatamente anteriores a esse momento, na medida que a gente não sabe se o personagem do Thomas Howard, do Robert Pattinson, é louco ou não. Mas independente disso, o filme The Lighthouse trata majoritariamente com os mesmos temas que o diretor Robert Eggers traz no seu filme anterior, A Bruxa, que são os temas do isolamento, da paranoia e também aqui da alienação. Então, dentro dessa narrativa, você tem dois homens que têm um relacionamento que vai progressivamente piorando e é quase bipolar, e esse relacionamento é verdadeiramente levado ao extremo pelas condições em que ele se passa, né? Então você tem dois homens que estão presos em uma ilha sem muito lugar para fugir e eles estão em uma situação verdadeiramente extrema, em que a tempestade está impedindo que eles tenham mais rações, então eles estão passando fome, eles estão desidratados, eles estão em uma situação verdadeiramente bastante extrema, e isso é agravado pela existência de uma dinâmica de poder que é explorado ao longo de toda a narrativa. Então eu vou dar aqui a minha visão sobre essa dinâmica de poder e como é que ela é, na verdade, o ponto central aqui de The Lighthouse. Então, para mim, dando uma pesquisada aí sobre o contexto do filme, me parece que The Lighthouse é uma versão aí do conto mitológico grego de Prometeu. Então, basicamente, Prometeu, na Grécia Antiga, foi um dos titãs que decidiu lutar em conjunto com os deuses do Olimpo para derrotar os outros titãs, né, e dando aí o governo do universo aos deuses do Olimpo, mais notoriamente Zeus. Então, depois dessa vitória em que a gente tem os dois irmãos aí, Prometeu e Eprameteu, eu acho, Epameteu, um dos dois, eles são encarregados de funções diferentes. O primeiro ele é encarregado aí de criar as criaturas que habitariam o mundo e dar a elas poderes divinos, né? Então ele faz algumas criaturas serem capazes de voo, outras de habitarem na água, coisas nesse sentido. E na medida que ele ia fazendo isso, Prometeu foi o responsável pela criação dos humanos, né? A partir do barro, ele cria os humanos na imagem aí dos deuses do Olimpo. Mas o Prometeu ele tem uma relação aí um pouquinho controversa com Zeus, porque o Zeus acredita que os humanos têm que ser criaturas subservientes aos deuses, e o Prometeu tem uma visão um pouquinho diferente. Então, encurtando bastante o mito de Prometeu, basicamente ele rouba o fogo dos deuses no Olimpo, depois que Zeus proíbe que os humanos tenham fogo, ele traz esse fogo até os humanos, e esse aí é o primeiro momento que faz com que as civilizações se desenvolvam, né? À medida que eles têm fogo, agora os humanos podem se abrigar, eles podem cozinhar alimentos, etc. Então isso gera aí a evolução rápida da civilização. Irado com esse acontecimento, Zeus então condena Prometeu a ficar amarrado em uma montanha e ter o seu fígado consumido todos os dias por um pássaro. Então, se vocês viram The Lighthouse, vocês já sabem mais ou menos onde eu quero chegar. O Thomas Howard atua aqui como Prometeu ao longo do filme. Basicamente, ele tem uma obsessão com a luz do farol, que é
basicamente o fogo. Ele não pode chegar até essa luz do farol, porque o deus da ilha, que é o Thomas Wake, interpretado pelo Willem Dafoe, também tem uma obsessão com esse fogo, então ele também quer esse poder divino para si, né? A gente vê que ele basicamente adora a luz do farol como se fosse, de fato, uma divindade, e esse imbalanço de poder e essa disputa acaba gerando todo o conflito que faz com que o Thomas Howard mate o Thomas Wake, vá até o farol, roube o fogo dos deuses e depois ele é punido, sendo aí vítima, digamos assim, de uma exploração um pouquinho escatológica dos pássaros aquáticos que temos aí ao longo da ilha, né? As gaivotas agora estão consumindo diariamente as entranhas do Thomas Howard, e como naquela ilha se não tem uma maneira muito eficiente de dizer como o tempo está se passando, né? Para o Thomas Howard basicamente vai significar que ele vai ser aí picado pelas gaivotas por toda a eternidade como punição por tentar aí cobiçar o poder dos deuses. Então, basicamente, você tem a situação dessa recontagem da história de Prometeu. Isso, claro, é o plano de fundo utilizado para contar sobre o relacionamento entre os dois personagens, o Thomas Howard e o Thomas Wake, que você nunca verdadeiramente sabe qual dos dois está certo, né? Parece que o Thomas Wake é um cara muito controlador, que tem prazer em explorar a síndrome do pequeno poder, né? Como ele é o encarregado pelo farol principal, ele faz questão de lembrar a todo momento isso para o Thomas Howard, e o Thomas Howard, na medida, o Ephraim Winslow, ele não é um cara que necessariamente respeita as figuras de autoridade em volta dele, como é percebido pelo fato dele ter trocado de trabalhos por diversas vezes ao longo de sua vida e por ter possivelmente matado seu último chefe, e isso leva ele ao ponto da loucura. Então, para mim, todas aquelas visões de sereias e tritões e todas as outras questões aí mais sobrenaturais que são exploradas na Ilha do Farol são fruto da imaginação do Thomas Howard. Mas eu acho que talvez se tiver uma coisa que é verdadeiramente sobrenatural, é a luz do farol, né? Porque o Thomas Wake também digamos, um devoto aí da luz do farol, né? A gente vê ele várias vezes com um relacionamento quase erótico em relação à luz do farol, e isso depois também conduzido de uma maneira muito similar pelo Thomas Howard, apesar de ser uma maneira um pouquinho mais agressiva no final das contas, que é um negócio até meio psicodélico e assustador e medonho. Então, se tiver uma coisa que é sobrenatural nesse filme, é a luz do farol, e como é que ela traz aí o psicológico dos homens que a observam por um ponto menos do que ideal. Mas eu acho que as outras visões todas são fruto da alienação e do isolamento que causada pela convivência entre esses dois homens dentro do farol, e ela é meio que um conto caucionário, né? Para você não ter aí relacionamentos que sejam tóxicos como esse dos dois Thomas, né, que tem um relacionamento quase bipolar, eles estão ali trocando porrada no momento e estão abraçados e quase se beijando em outro momento, e estão dançando e coisas assim. Então você vê que eles têm uma relação de codependência que se desenvolve ao longo da narrativa, que no final das contas é justamente o que causa aí a loucura dos dois personagens, possivelmente, mas com certeza do personagem vivido pelo Robert Pattinson. Então, assim como Prometeu ficou obcecado ali com a luz dos deuses para querer ajudar os humanos aqui, o Robert Pattinson ficou obcecado pela luz aí do farol para tentar sair daquela situação de extrema agonia que ele foi colocado pela essa dinâmica de poder que ele não soube muito bem lidar com, e também, claro, pelos comportamentos levemente abusivos do Thomas Wake. Então essa é a minha interpretação do filme The Lighthouse, ou O Farol. Então, resumo da ópera, tem aqui uma recontagem do conto mitológico de Prometeu, tem aqui várias explorações sobre o isolamento, alienação e paranoia, e também temos, claro, uma pergunta que fica no ar para cada um de vocês responderem: aqueles eventos sobrenaturais realmente aconteceram no farol ou não, né? Seria o Thomas Wake, na verdade, o Tritão, que é o filho de Poseidon, e ele consegue virar uma espécie de criatura que tem aí metade do corpo de um polvo e consegue virar também uma sereia e todas essas coisas, ou seriam essas apenas as visões de uma pessoa que está perdendo lentamente a sua sanidade? Fica aí a interpretação de cada um de vocês, que eu quero também, claro, ver mais sobre aqui nos comentários. Então, existem espectadores, tá, do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonadas, quiserem fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Lighthouse ou Farol. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tudo sempre muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.